que nós vamos falar durante esse mês. Cada vez que nós estivermos aqui diante do Senhor, abrindo a palavra do Senhor, nós vamos falar sobre família. Vamos buscar ao Senhor pela nossa família. Mas eu queria te pedir que hoje você pensasse exatamente o seguinte: como eu tenho encarado a minha história com a minha família? Porque muitas vezes nós nos acostumamos, irmãos, a que outros ou outras pessoas exerçam alguma atividade ou alguma responsabilidade que é nossa. Então, hoje a gente vai começar a falar exatamente daquilo que é o nosso primeiro alvo, que é eu mesmo, a gente mesmo, você mesmo. Às vezes você pode estar com o seu olhar carregado, pensando assim: se Deus fizer isso na minha casa, se Deus olhar para aquele lado, se Deus fizer aquilo. Mas eu queria que você, nessa noite, olhasse com um espelhão gigante sobre você, para o seu rosto, e falasse: Deus, a minha casa precisa ser transformada a partir de mim. A partir de mim. E é isso que a gente vai trazer em primeiro lugar nessa noite. Gênesis capítulo 12. O Senhor chama o varão Abraão. A partir do versículo 1, embora o nosso enfoque seja no versículo 3, o texto diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, a tua palavra foi lida, está aberta diante de nós. E nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito passeie nesse lugar. Senhor, que o Senhor não esteja, em nome de Jesus, sendo atrapalhado pela minha pessoa. Mas, ó Deus, que o Senhor dê graça ao teu servo para comunicar o teu querer. Ó Deus, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Pai, com a nossa simplicidade, com a nossa limitação, contudo, ó Deus, que o Senhor sabe que é do homem, mas, ó Deus, sobrenaturalmente, que o Senhor esteja mexendo dentro do nosso peito, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, e trazendo sobre nós, ó Deus, algo que venha realmente despertar os nossos corações para Ti, para que o Teu nome seja exaltado, para que a nossa casa seja abençoada. E não só a nossa casa, mas de fato aquilo que diz a Tua palavra, todas as famílias da terra, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Meu irmão, há 2 semanas atrás, nesse horário, eu estava em Mianmar. E ali eu estava testemunhando o trabalho de muitos irmãos nossos. Uma igreja que faz a diferença simplesmente porque é igreja, porque adora ao Senhor com todo o seu coração. Uma igreja que, a despeito de estar num convívio de opressão espiritual, ser 8% da população, uma igreja, meu irmão, que com todas as limitações financeiras que você puder imaginar, tudo falta, ainda assim uma igreja que não se curva aos problemas da sua nação. Eu vi ali irmãos que são cumpridores do ID de Jesus. Interessante que nos lugares onde há uma miséria extrema, a gente vê pessoas que, tendo tão pouco, se doam e ainda fazem o máximo que podem para que outras pessoas possam ser abençoadas. Mas o mais bonito não é ver esse trabalho só. O mais bonito, irmãos, é a gente ver que dá resultado. O mais bonito é a gente ver que no trabalho de um pastor, no trabalho de uma esposa de pastor, uma mulher que é doutorada em física, mas quando abraça uma criança é uma mãezona de um filho que é de uma outra pessoa. Uma pessoa que tem todo o status para dizer: não preciso disso, mas
eu quero me submeter a isso, eu quero fazer diferença. No trabalho de missionários que vão como enfermeiros, no trabalho de irmãos que vão servir a crianças, a pessoas tão necessitadas, a gente vê o Deus fazendo muitas e muitas transformações. 2 semanas atrás, irmãos, eu estava com saudade de estar aqui com vocês, mas ao mesmo tempo meu coração jubilava de ver que o nosso Deus faz coisas aqui em Juiz de Fora, mas faz lá do outro lado do mundo de uma maneira sobrenatural. Interessante que a gente vê, principalmente agora nesses dias, com esse terremoto que aconteceu lá no Nepal, a gente vê o quanto é diferente o trabalho dos cristãos do trabalho de outros organismos. O trabalho do crente é diferente de um trabalho simplesmente humanitário. O trabalho de gente que serve a Jesus, ele vai muito além do que simplesmente enviar dinheiro, enviar alguns donativos. Ele vai muito além, irmãos, do trabalho de outras religiões. E é simples você entender isso, porque a ajuda humanitária ajuda o corpo, satisfaz a fome. É água que está precisando? Manda água. Ah, é leite? Manda leite. É dinheiro? Manda dinheiro. Mas o trabalho do crente, está precisando de água? É água, mas vai junto com oração. O trabalho do crente está precisando de enfermidade, de enfermos, de cuidados com a enfermidade. Vamos levar equipes, mas vamos levar também o amor de Jesus. E vamos mostrar que, a despeito de toda necessidade que possa surgir, ainda há uma necessidade maior, que é a de salvação eterna. E essa resposta só o cristianismo tem. Meu irmão, por que da gente pensar nisso nessa noite? É interessante que eu quero chegar com você, que quando a gente junta um pouco essas coisas, a gente vai ver que a Bíblia nos dá a direção primeiro que Jesus nos mandou. Ele fala, olha, indo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ensinado. O cristão vai pelo id. Mas é interessante que não só esse texto de Mateus 28, mas o texto de Mateus 25, de 31 a 46, também fala muito. Quando Jesus diz assim que um dia Jesus vai chegar e vai separar pessoas de um lado para o outro e vai dizer assim, olha, vocês, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu tive frio, vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês me visitaram. E ele vai dizer para outras pessoas, vocês, quando eu passei por essas mesmas coisas, vocês me ignoraram. E a pergunta dos dois grupos é, Jesus, mas quando o Senhor passou por essas coisas? E aí Jesus, quando vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês estavam fazendo para mim. Logo, meu irmão, quando a gente vê que o trabalho cristão, ele é abençoador, a gente vê que ele está cumprindo o que a palavra do Senhor nos diz. E aí, eu quero chegar a você e trazer para nós, nessa noite, essa última frase do versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu preciso trazer isso para nós, irmãos, para que você entenda que a sua vida pode ser, de fato, algo extremamente abençoador por onde quer que você passar. Meu irmão, às vezes você tem orado e clamado a Deus para que haja um milagre dentro do seu lar. E eu gostaria de trazer para você nessa noite que talvez o milagre que você tanto busque seja você. Talvez a resposta que você tanto chama para ela vir até você, Deus diga, é você a resposta.
E eu quero trazer para você, olhando biblicamente, que a partir do exemplo de Abraão, da promessa que Deus dá sobre Abraão, eu quero trazer para nós, irmãos, que essa promessa é válida para a minha vida e para a sua vida, para essa igreja e para esse tempo, e para Juiz de Fora e para qualquer lugar do mundo onde a gente possa estar. Deus não mudou. E é interessante nós vermos, e eu amo a nossa denominação e a nossa doutrina por causa disso, porque a gente pode se perguntar assim, um cristão então, ele vai ser bênção onde ele passar, tudo bem, eu já tenho isso mais ou menos na minha cabeça, mas Abraão era um cristão? E a gente começa por aqui. E eu quero te afirmar que sim, meu irmão. E eu quero caminhar com você em alguns textos bíblicos nessa primeira parte, entendendo que essa promessa para Abraão vale para nós. E depois nós vamos caminhar olhando que se ela vale para nós, como nós aplicamos nesses nossos dias. Vamos caminhar juntos. E Abraão era um cristão. Antes de haver lei, meu irmão, antes de Moisés parar aquele povo no pé do Monte Sinai, Abraão já cumpria a lei. Abraão dava o dízimo, Gênesis 14, de 18 a 20 nos mostra isso, quando um sacerdote chamado Melquisedeque vai estar com Abraão, e Abraão não só recebe a bênção de Melquisedeque, mas apresenta para ele o dízimo daquilo que ele já tinha recebido como bênção até então. Abraão era um adorador, ele adorou o Senhor. Nesse próprio capítulo 12, no versículo 8, nós vemos isso. No capítulo 15, versículo 10, você vai ver isso. Quando Deus fala para Abraão, eu vou fazer de você uma bênção. Abraão adora ao Senhor, ele erige um altar. Abraão era um homem achegado a estar na presença de Deus. Mais ainda, Abraão era um obediente à voz do Senhor, e você sabe disso muito bem. Por quê? Depois que Deus dá essa palavra para Abraão, o versículo 4 diz que Abraão não ficou assim, será que foi Deus? Quem é esse que me falou? O texto diz, Abraão partiu, ele obedece, ele crê, ele sai daquele movimento da sua família. Depois, mais tarde, você vai ver que Deus dá uma outra ordem para Abraão, esse teu filho Ismael, despede-o, ele vai ser cuidado. Abraão obedece, deixa Ismael e Agar num certo ponto. Mais à frente, com Isaac, Deus diz, me apresenta esse teu filho. Abraão obedece. Abraão era um crente. Mais ainda, meu irmão, como nós conhecemos Abraão? Quem sabe os mais antigos aí podem me ajudar. Abraão é o pai da fé. Hebreus 11, de 8 a 10, nos diz que Abraão obedeceu quando Deus o chamou. Depois diz que Abraão peregrinou nessa terra sem saber para onde Deus o estava destinando. Mais ainda, o texto de Hebreus diz que Abraão aguardava o cumprimento da promessa. Eu e você estamos nessa terra, meu irmão. Deus nos chama à obediência. Deus nos diz que nós somos peregrinos numa terra que não é nossa, somos embaixadores do reino nesse lugar. E Deus nos diz que nós aguardamos a salvação eterna em Jesus Cristo, semelhante a Abraão. Mas por que Abraão obedeceu, peregrinou e aguardou? Porque ele creu. Abraão era um crente. E é interessante, e eu queria que você abrisse comigo agora em João capítulo 8, marca o texto de Gênesis 12, mas vamos lá em João capítulo 8, que Jesus agora vai falar sobre Abraão para nós. E é por isso que eu amo a nossa teologia, irmãos, porque às vezes alguns dizem, não, o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo é outra, e não é. A Bíblia é um livro só. E é interessante você olhar que em João 8, quando Jesus está defendendo a sua autoridade como Filho de Deus, Jesus vai mostrar algumas coisas do Antigo Testamento para aqueles judaizantes. No versículo 56, se você está com a sua Bíblia aberta, até o 58 a gente vai ler Jesus sendo confrontado por aqueles judeus, e aí Jesus diz assim, Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o quê? O meu dia. Viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo,
Antes que Abraão existisse, eu sou. E esse eu sou, Jesus está repetindo exatamente a expressão de Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus está falando para Moisés: vai ao faraó e diga que eu sou te enviou. Jesus diz: antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou o eterno. Meus irmãos, a gente conclui que se Jesus está dizendo que Abraão viu o seu dia e se alegrou, a gente pode entender então que Abraão, muito antes de Jesus, pelo poder do Espírito do Senhor, Abraão vislumbra a vinda do Salvador e crê. Abraão sabia que o Salvador viria muito depois dele, e Abraão andava pela fé. E aí a gente conclui, irmãos, que Abraão creu no Redentor e viveu por conta da sua fé. Daí ser chamado de o pai da fé. Daí o apóstolo Paulo colocar Abraão como aquele que creu contra a descrença, creu contra a desesperança. Daí o autor de Hebreus dizer que ele está na galeria dos heróis da fé. E daí, irmãos, nós podemos entender que se Abraão, como um crente, recebeu essa palavra do Senhor, a gente vai entender que o princípio de fé que valeu para Abraão, vale para cada cristão em todas as épocas, em todos os lugares. Se o Senhor disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, o Senhor diz para mim, o Senhor diz para Elieusa, diz para a dona Marlene, diz para Lourdes, diz para cada um de nós que está nesse lugar nessa noite: em ti todas as famílias da terra podem ser benditas. Não é algo, meu irmão, que o Senhor está dizendo assim: olha, talvez seja. Deus disse isso para Abraão de uma forma verídica e o Senhor trouxe uma promessa sobre aquele nosso irmão do passado. O princípio de fé que valeu para aquele homem, vale para cada um de nós, meus irmãos. E aí eu quero chegar então, depois que nós entendemos que Abraão de fato era um cristão, eu posso trabalhar nessa noite com você como o cristão. Eu, você, como um agente de bênçãos na nossa geração. Nós não estamos nesse lugar, meu irmão, a passeio. Nós não estamos nesse lugar apenas para receber do Senhor, mas nós estamos nessa terra para ser agentes da graça de Deus por onde quer que nós passamos. E isso tem tudo a ver com a sua família. Isso tem tudo a ver com o seu trabalho. Isso tem tudo a ver com a sua cidade. Deus te chama para fazer a diferença. Deus te chama para sair do seu comodismo. Deus te chama para marcar a sua época. Deus te chama para ser alguém que vai ser lembrado como alguém que apresentou Jesus e o modelo de vida de Jesus para esse tempo. E aí eu queria destacar algumas coisas nessa frase. E eu queria que você levasse essas duas palavrinhas no seu coração nessa noite. Em ti. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você já parou para pensar que muitas vezes aquilo que você está buscando pode estar diante do espelho quando você estiver ali em frente? Eu, pastor, você mesmo, meu irmão. Mas eu sou tão falho. E Abraão também falhou. Não uma vez só, mas várias. Abraão falhou com a esposa. Quando diante dos egípcios, ele mandou ela dizer: olha, fala que você é minha irmã. E Deus trouxe o correção. Abraão falhou quando ele quis dar uma força para Deus e ouviu a voz de Sara. E aí acabou tendo um filho fora do casamento. Ele falhou. Mas Deus corrigiu. Mas Abraão também acertou, meu irmão. E assim como você pode falhar muitas vezes, mas acertar outras tantas vezes, você na mão do Senhor pode ser uma ferramenta poderosa para o reino de Deus. Em ti. Por que é tão importante destacar isso, meu irmão? Olha para o texto, Gênesis 12, 3. Vê se Deus fala de outra pessoa aí, senão Abraão.
Vê se Deus fala. Talvez ele diga assim, não, pode ser um plural, em ti, mas também num outro. Talvez Deus diga assim, olha, pode ser que seja você e pode ser que não. Meu irmão, o texto diz em ti. Deus não diz, olha, em vocês. Deus não diz assim, olha, talvez. Não, Deus diz, é em você que vai ser a bênção sobre as famílias da terra. O Senhor, irmão, delimita a sua promessa. E é interessante que você vai ver no versículo 1, Deus falando, Abraão, sai. Ele não disse saiam, sai você. No versículo 2 ele diz, de ti farei, seja você uma bênção. E no versículo 3, então ele diz, em ti, ou através de ti, por meio de ti, eu vou abençoar as famílias da terra. Meus irmãos, quantos textos nós lemos na palavra do Senhor, quando Deus se refere ao povo dele, o povo de Israel, Deus fala assim, eu sei que você é fraco, mas eu te amei, eu te escolhi. Quantos textos, por exemplo, no livro de Isaías, que o Senhor diz assim, desperta, sacode do pó. Eu te chamei para te dar o fim que você deseja. Ele escreve em Jeremias. Quantos salmos, o Salmo 112 que nós lemos, qualificando a bênção do Senhor sobre aquele que teme ao Senhor. Meu irmão, essa é a primeira questão que eu aprendo quando eu olho essa expressão em ti. Deus delimita a sua promessa àquele que é um crente nele. E é interessante que a gente vai no Velho Testamento, mas tem que ir no Novo Testamento para a gente continuar entendendo. E eu queria te mostrar que isso vale para um crente, porque a gente vê dois textos no Novo Testamento que podem nos ajudar a entender muito bem isso. O primeiro deles está em Atos capítulo 4, versículo 12. Que é aquele texto que os apóstolos vão dizendo assim, olha, mas não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é o nome de quem? Jesus. Não há outro nome. Não há dois nomes. Há um nome só. Daqui a pouco você vai ver a consequência disso. O segundo texto é João, capítulo 15, versículo 16, aonde o próprio Cristo nos diz assim, eu vos escolhi para que vocês venham dar frutos, mas o seu fruto permaneça. Em ti, não é no vizinho, não é numa outra organização, mas é em você que o Senhor quer colocar a bênção e passar através de você para a sua casa, em primeiro lugar. Deus nos chama para isso, irmãos. Não há outro nome. É no nome daquele que clama pelo nome de Jesus Cristo. A segunda questão que eu vejo, meu irmão, nessa expressão em ti, está ligada a obedecer. Às vezes nós questionamos o Senhor. Deus, eu já orei tantas vezes pela minha casa. Eu já participei de tantas campanhas pela família. Quantas semanas de oração eu já estive presente. Quantas vezes, meu pai, eu tive nessa igreja, em outra igreja, e tantas outras, e a minha família continua sempre rateando. Tem dia que vai, tem dia que não vai, às vezes acende, a gente fala agora vai, mas não foi dessa vez. Meus irmãos, é interessante nós pensarmos que quando o Senhor coloca essa promessa, Ele não diz para Abraão, para mensurar o resultado no sentido de dizer, olha, vai acontecer em tal dia, vai acontecer dessa forma, vai ser assim. Ele apenas diz para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E isso é interessante você pensar, porque eu e você sabemos hoje dizer que Abraão é o pai da fé, não é verdade? Mas quando Abraão morreu, ele tinha uma multidão de filhos? Tinha ou não? Quantos filhos ele tinha, irmãos? Isso é multidão? Quando Abraão encerra sua caminhada, ele chamava pelos povos, a não ser que ele quisesse dar uma de doido, né? Povo Ismael, povo Isaac. Agora o povo Isaac,
Agora só Ismael, só Isaac. Só 2. Mas a promessa era a multidão. A promessa é: quantas estrelas do céu, olha a areia no mar. Esses vão ser os seus descendentes. E às vezes eu e você pensamos, irmãos, que ser bênção do Senhor é ver um milagre acontecer agora. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que quando nós somos bênção para todas as famílias da terra, irmãos, é estar cumprindo o propósito de Deus e usando os mecanismos que Deus nos dá. Quando eu falei no início desse povo lá em Mianmar, eu achei muito interessante a forma como as crianças chegam até o orfanato. Ou aos orfanatos, né? Nós estivemos em 7 ali. Você sabe como que uma criança sai lá do norte do país e vai chegar lá no sul, onde estão os orfanatos? Se fosse no Brasil, a gente ia pensar assim, pô, uma campanha de TV. De repente colocaram outdoors. Mas a realidade é que uma pessoa que conhece um trabalho lá longe, fala para uma outra pessoa, que talvez fale para uma outra pessoa, e aí um pai que está pensando que quer dar algo diferente para o seu filho, eu vou procurar esse lugar. E eu acho interessante, irmãos, porque num orfanato que a gente teve, inclusive a maioria dessas crianças são sustentadas aqui pela nossa igreja. De 15 crianças que a gente viu numa casa, 9 eram de estados diferentes daquele que a gente estava. Como é que esse aqui chegou? Foi o pai que enviou através de um outro. Ele não tinha condição de sustentar a sua criança, e aí ouviu que aqui tinha um orfanato, e ele procurou se informar, até descobrir, e foi um trabalho quase que de investigação até que se chegasse. Mas quando é alguém chamado por Deus, vai sair de qualquer lugar daquele país até chegar aonde Deus quer cuidar. Às vezes você passa por pessoas que você diz assim, nunca mais vou ver esse sujeito mesmo. Nunca mais a gente vai ter contato, então eu vou tratar de qualquer forma. E aí, por uma dessas coincidências, passa alguns dias e você encontra a pessoa e a pessoa fala, você não está lembrado de mim? Não, a gente teve nessa e naquela situação, assim, assim, assim. Mas e aí, o que aconteceu? Não, e aí que depois daquele dia, alguém me falou de Jesus e hoje eu sou um crente. Mas às vezes aquilo passou na sua mão e você deixou passar. Isso eu quero te trazer à memória a questão de que Abraão, ele não estava preocupado se Deus ia dar para ele 1.200 filhos ou apenas os 2 que ele teve. Abraão apenas queria estar no centro da vontade de Deus. Às vezes, meu irmão, você está preocupado com o resultado. E Deus está preocupado em fazer de você um crente melhor. E sendo um crente melhor, você vai abençoar a sua casa, vai abençoar seus vizinhos. Você sendo um crente realmente colocado na presença de Deus, você vai trazer transformação sem perceber que elas estão acontecendo. Obediência. Estar no centro da vontade de Deus. Em ti, Deus delimita, é você. Mas em ti é obediência e nós não podemos nos omitir, irmãos. Nós falamos aqui que existem auxílios, existem paliativos e existe mesmo. Quantas famílias melhoram hoje em dia quando tem auxílio de psicólogos? E eu não estou excluindo isso. Quantas famílias melhoram quando fazem terapias de grupo? E eu não estou excluindo isso. Quantas famílias, meus irmãos, melhoram quando surge um donativo, quando surge uma herança, quando aparece um emprego, quando as famílias resolvem se comunicar mais, resolvem se divertir mais juntos. Tudo isso é muito bom. Mas o que eu estou falando, meu irmão, de ser bênção é de salvação. E aí é um degrau muito mais acima. Porque uma coisa é eu ajudar num certo momento, e eu posso fazer isso, e todas as religiões fazem isso. As pessoas se ajudam, e é verdade, isso é graça de Deus.
O Senhor nos diz que a chuva cai sobre justo e injusto, o sol brilha sobre justo e injusto, não há problema nisso. Mas levar transformação genuína tem um preço de obediência. Tem um preço de dizer, Senhor, sou eu que tenho que ser essa bênção. A bênção verdadeira, meu irmão, está no nome de Jesus, e quem carrega esse nome? E isso vai trazer para nós, irmãos, talvez a maior barreira dos nossos dias, que é alguém chegar para você e dizer assim, olha, o crente é um sujeito arrogante demais. Ele acha que é só com ele que tem salvação. Por que é só nessa sua fé que tem salvação? O crente é um sujeito muito exclusivista. E eu não sei se você já ouviu isso aí, mas eu ouvi isso há pouco tempo e eu achei um negócio bastante interessante. Alguém me diz assim, você precisa respeitar as outras crenças. Mas aí eu queria trazer para nós que estamos aqui nessa noite, entre a verdade e entre a amizade, com que nós vamos ficar? Entre ter uma família rendida aos pés de Jesus, ou uma família que todo mundo se trata bem, mas a gente tem que ficar pisando em ovos para não trazer nenhuma palavra que vai, opa, isso pode afetar fulano pensa diferente, não, isso aqui eu não posso falar, isso aqui eu tenho que ser cuidadoso. Com o que nós vamos ficar? E se você quer mais, meu irmão, eu gostaria de trazer para você que o grande problema que as autoridades detectam nesses nossos dias, o grande problema que os políticos detectam nesses dias, está exatamente na religião cristã, porque eles dizem que o cristianismo é o grande mal desse nosso país. Porque aonde não tiver essa questão de fé, de obediência a Deus, de obediência à Bíblia, pode haver de tudo. Aonde não há Deus, qualquer coisa é Deus. Mas Abraão mostrou que com ele era algo diferente. Se você se lembra de Abraão e de Ló, lá junto à cidade de Sodoma, à cidade de Gomorra, você vai ver que ali havia um homem que diante de Deus intercedia. E o Senhor lhe falava, até que Deus teve que agir de forma de ultimato. Mas Abraão não se corrompeu nesse sentido. Às vezes, irmãos, nós estamos dizendo assim, eu gostaria tanto que a minha família se transformasse, mas eu não quero ser o chato da casa. Eu não quero ser aquele que vai dizer para as outras pessoas assim, olha, você precisa se converter. Eu não quero ser aquele que vai dizer para os meus filhos, olha filho, eu sei que você está indo bem, mas você precisa pensar na vida eterna. Irmãos, a grande questão dos nossos dias está então em pedir a Deus que nos dê sabedoria, graça e inteligência para que as pessoas olhando para nós venham buscar, olha, por que você é diferente? É interessante você olhar para esses trabalhos de ajuda dos cristãos, porque eles levam a mesma coisa, a princípio. Eles vão levar a mesma ajuda. Mas quando dá uma brecha, é Jesus na história. E eles pagam, às vezes, um preço muito alto por isso. E eu acho bacana, porque às vezes alguém chega para a gente e fala assim, ô pastor, você podia ir lá em casa e falar do evangelho para tal e tal pessoa e tal. Bacana, mas já falou, irmão? E aí a gente vê que nem sempre a pessoa está confortável naquilo ali. Irmãos, em ti serão benditos. Em ti. E a última questão que eu aprendo, irmãos, nesse texto, se você está lembrando, em ti, Deus diz que é algo que está resumido à figura de uma pessoa. Você. A segunda questão é que há uma questão de ser obediente nisso. Mas por último, há um privilégio inigualável, meu irmão. O apóstolo Pedro diz que os anjos desejavam falar do evangelho, mas isso foi dado a nós como privilégio.
Abraão marcou a história. Pai das nações é o significado de Abraão. Pai de muitos. Abraão marcou a história porque nos dias de Jesus as pessoas chamavam o pai Abraão, nos deu tais ordens. E naquele mesmo capítulo 8 de João, Jesus disse: se vocês são filhos de Abraão, façam como ele. E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite. Se nós entendemos o chamado de Abraão, nós devemos agir como ele. Irmãos, Abraão viveu o seu ministério. Ora, ele falhou, mas na maioria das vezes ele acertou. Ele não viu aqueles milhares que Deus havia prometido, mas ele viu 2, mas creu que dali Deus continuaria a sua obra. E é interessante que Isaac passou batido. Ele também não viu multidões. Mas em Jacó já foram 12. O nome das 12 tribos que viriam depois. Deus cumpriu lá na frente aquilo que havia prometido lá atrás. Eu e você, meu irmão, marcamos a história de muitas vidas, e às vezes vidas que nós nem conhecemos. E eu quero trazer nessa noite, meu irmão, que você pode não ser a pessoa mais conhecida do mundo, e eu tenho certeza que você não está buscando isso. Você pode não ser, meu irmão, um crente famoso e tal, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus coloca sobre você o poder de transformar vidas no nome de Jesus. Deus coloca sobre a sua vida a autoridade para pregar e para falar dentro do seu lar que Jesus é poderoso para salvar ainda hoje. E assim, meu irmão, concluindo essa nossa palavra, eu gostaria de trazer para você algumas aplicações. Quem de nós aqui não gostaria de ver a sua família abençoada? Quem de nós aqui não gostaria de ver a sua casa? Todos, de repente, num dia de Natal, ao invés de uns dizerem assim: olha, vamos junto aqui, tomar uns negócios, ficar meio doidão essa noite. Em vez de acontecer isso, você dizer e ver a sua família: olha, vamos orar agradecendo porque Jesus veio até nós para nos salvar. Quem não gostaria de ter um Natal assim? Quem não gostaria de ver os seus filhos orando pelos colegas da escola? Quem não gostaria aqui, meu irmão, nessa noite, ver os seus pais na presença do Senhor? Eu gostaria de dizer que essa bênção vai passar por você. É o privilégio de alguém dizer: eu conheci Jesus através de você. Mas é o preço da obediência de você dizer: Jesus, usa-me a mim. Transforma, lava, corrige, limpa. Me faz andar mais perto de ti. E saber, meu irmão, que isso é uma responsabilidade que vem para você. Não é para você passar para o outro, mas é dizer: Deus, envia-me a mim como um missionário dentro da minha casa. É claro que Deus pode enviar mais gente, e Ele envia. Hoje de manhã nós aprendemos sobre isso no sermão da manhã com o pastor Rafael. Mas a minha parte eu tenho que viver. A segunda questão, meu irmão, é: se você deseja ver sua família abençoada, você pode saber o seguinte: há umas coisas que podem ajudar. A ciência está aí para te ajudar em muitos aspectos. Você pode estudar a sua casa. Você pode buscar ajuda de vários profissionais. Louvado seja Deus por cada um deles. Mas nada disso vai excluir o maior deles, que é você conhecer e compartilhar dessa palavra com eles. Isso é um privilégio e uma responsabilidade. E a última questão, meu irmão. Há um privilégio nessa participação, há algo excelente nisso aí que você a cada dia precisa buscar. Você saber que Deus está te dando o privilégio de ser parceiro dele na bênção do seu lar. Eu queria te trazer uma questão. Quantas vezes você participou de campanhas esperando que alguém orasse pela sua casa? Quantas vezes você quis ver a sua família genuinamente na presença do Senhor, mas você achou que era muito pequeno para ajudar? E aí você abriu mão da sua responsabilidade, do seu privilégio. Eu queria te convidar nesse mês, meu irmão, a você, em primeiro lugar, colocar a sua vida no altar do Senhor.
Você pode querer todos convertidos na sua casa. Mas eu gostaria de convidar você a dizer: Deus, o primeiro sou eu. Se tem alguém que vai ser lá em casa, o crentão, o maluco da casa, aquele que abre a Bíblia para qualquer coisa, o primeiro sou eu. Porque se isso acontecer comigo, Deus, eu sei que através de mim o Senhor pode inundar a minha casa com o teu poder. Eu queria jejuar pela minha casa, Senhor. E eu quero fazer um compromisso, Deus, nessa semana, tal e tal dia, eu vou jejuar pelo meu lar. Mas em primeiro lugar, para que o Senhor me santifique. Em ti serão benditos. Eu queria, Deus, que o Senhor mudasse a história da minha família, mas eu sou o número 1, primeiro da fila. A primeira carteirinha vai ser minha. E aí eu sei que a partir de mim o Senhor vai fazer grandes coisas. Você está entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite, meu irmão? Você deseja ser bênção para as famílias da terra? O primeiro a ser bênção tem que ser você. Pecados precisam ser deixados. Hoje de manhã eu compartilhava com os jovens. Quantas vezes nós oramos dizendo: Deus, é só aqui que o Senhor precisa trabalhar. Está tudo desenhado, Senhor. Você já sabe o que é a vontade, quadradinho. É só esse camarada se converter, não precisa de mais nada, Deus. Mas às vezes Deus está falando assim: não, tem uns negócios na sua casa aí que a gente precisa tratar primeiro. Tem uns negócios em você que a gente precisa mexer primeiro. Teu coração é meu de fato? Essa é a primeira transformação da família, irmãos. A nossa transformação particular. E eu queria orar com você nessa hora. Nós vamos participar da mesa do Senhor daqui a alguns momentos. Mas eu queria nessa noite que você se colocasse perguntando realmente para Deus: Senhor, o que precisa acontecer comigo para que através de mim sejam abençoadas a minha família e todas as famílias da terra? Queria que você fechasse os seus olhos e respondesse algumas coisas dentro do seu coração. Essas perguntas não são para te machucar, meu irmão. Mas essas perguntas serão para que você comece a se avaliar diante de Deus. E o Espírito Santo está entre nós. Quantas vezes, meu irmão, você já não trata mais a sua esposa com o respeito que ela merece? Qual foi a última vez que você orou por ela? Você, minha irmã, qual foi a última vez que você orou para o seu marido e está ali clamando: Deus, foi o homem que o Senhor colocou na minha vida? Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que você abriu a Bíblia para ler com seu filho, com a sua filha? Mas pastores, eles já são os marmanjos. E daí? Qual foi a última vez, jovem, que você chegou dentro da sua casa e falou para os seus pais de algo que Jesus fez através de você na sua escola, sua faculdade? Pastor, isso já saiu de moda. Será? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a gente pensa nisso de verdade, aquela canção que a gente vive cantando aqui vai se ganhando forma. Sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e usa-me, até que em mim se ache só a ti.
como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no meio do deserto, como uma flecha que acerta o alvo. Deus, usa-me. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti. O primeiro é você. Senhor, sonda as nossas vidas nessa hora, Pai. Ó Deus, quantas famílias estão aqui representadas, Senhor. Quantos irmãos e irmãs aqui, ó Deus, que com toda tranquilidade eu posso afirmar, ó Deus, querem do fundo do seu coração ver a sua casa aos pés de Jesus. Quantos irmãos e irmãs, ó Deus, que oram, que choram, que buscam diante do Senhor por uma transformação dentro do seu lar, Pai. Ó Deus, nessa noite nós aprendemos com a Tua palavra que talvez o Senhor queira começar uma obra em nós em primeiro lugar. E o que eu venho te pedir nessa hora, Santo Espírito de Deus, é que o Senhor venha nos sondar, ó Deus, e limpar o nosso coração e a nossa mente, ó Deus. Senhor, tira de nós todo aquele ranço, ó Deus, de quantas e quantas vezes que nós entramos e saímos da Tua igreja. E nós achamos que já sabemos tudo. Nós temos, ó Deus, o controle de todas as nossas ações. Nós, ó Deus, dominamos por completo o nosso raciocínio e não permitimos mais que o Teu poder renove a nossa alma, Deus. Nós muitas vezes nos fechamos para a Tua graça e para a Tua bendição. Nós nos fechamos, ó Deus, para a Tua mão poderosa. Porque às vezes nós dizemos, Deus, não é comigo, mas é com o outro. Ele é que precisa ser convertido. Mas, ó Deus, nessa noite, se o Senhor está mostrando para cada um de nós que precisa haver uma obra na nossa vida, eu clamo, Espírito Santo de Deus, age na minha vida e age na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Quebranta-nos para Ti, Senhor. Deus, renova em nós a paixão pelo Evangelho de Jesus, para que, ó Deus, aonde quer que nós passemos, o doce perfume do Senhor seja exalado, Pai. Ó Deus, às vezes nós somos chatos em pregar a Tua palavra, mas, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu poder fale por si próprio e que a Tua graça, ó Deus, através das nossas atitudes, do nosso amor, do nosso jeito de trabalhar, do nosso jeito de servir e de dizer dentro do nosso lar quem somos, ó Deus, provoque transformações no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja, para que, ó Deus, nesse lugar a gente seja trabalhado, conformado à forma de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu oro, Deus, para que a partir de hoje o Senhor comece uma grande obra nas nossas vidas, Pai. Comece, ó Deus, uma mudança no nosso caráter, que a gente não se acostume com o Teu Evangelho, ó Deus, mas que, ó Pai, a cada dia a gente se veja dependente do Teu mover nas nossas vidas. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a realmente firmar um compromisso de jejum, de oração e de consagração diante do Senhor pela nossa casa. Ajuda-nos, ó Deus, a não precisarmos, ó Deus, de escoras, mas, ó Deus, que dentro do nosso lar sejamos guerreiros de oração. Sejamos, ó Deus, homens e mulheres que todos os dias se dobram, ó Pai, para Te dizer: o Senhor é o Deus da minha casa, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono da minha família, e eu consagro tudo que é meu a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, trabalha com a nossa igreja, trabalha com a minha vida. Deus, quanto pecado precisa ser quebrado, quanta coisa precisa ser abandonada, quantas paixões precisam ser deixadas, ó Deus. E eu Te louvo, Pai, porque o Senhor já tem feito tantas coisas. Ensina-nos a ver o que o Senhor já tem feito por nós, ó Deus. Mas, ó Deus, não nos deixes conformados. Ensina-nos, ó Deus, a desejar mais, a desejar nossa família na boa mão do Senhor, ó Deus. Deus, não deixe que o desânimo nos vença. Não deixe, Senhor Deus, que a falta de fé nos vença. Não deixe, Senhor, em nome de Jesus, que Satanás coloque armadilhas na nossa caminhada.
Permita, Senhor Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós, ó Deus, firme um doce e, ó Deus, santo compromisso na Tua presença de ser aquele que ora, aquele que lê a Tua palavra, aquele que edifica o seu lar, aquele, ó Deus, que tendo oportunidade sempre vai falar do Teu amor para outras pessoas. E transforma a nossa casa, transforma o nosso bairro, transforma a nossa cidade em nome de Jesus, Pai. Deus, vem nessa noite. Eu peço a Deus que agora que nós vamos estar diante de Ti na Tua mesa, Senhor, o Senhor venha nos alimentar e falar ainda mais ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Às vezes você vai dizer assim, será que foi só Abraão? Você se lembra de um jovem chamado Gideão? E o Senhor disse para ele assim, vai você, Gideão, e liberta esse povo. Você se lembra de um jovem ou de um homem chamado Neemias, que orava pelo o seu país destruído, queimado, e Deus deu para ele uma estratégia e ele começou a trabalhar? Você se lembra de Isaías, que orando viu a glória do Senhor, e aí Deus diz assim, a quem enviarei? Isaías disse, envia-me a mim. Que nessa noite, quando o Senhor te perguntar, meu irmão, você diga, Senhor, eu estou aqui. Eu sei que através de mim o Senhor pode fazer grandes coisas. Então usa o teu servo para a glória do teu nome. Amém?